Deus, o Senhor Jesus, atua como mediador de uma nova aliança. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue, ele fez um sacrifício para sempre. Por quê? Porque antes de Jesus, como que as pessoas faziam? Eles ofereciam animais, certo? Matavam os animais, fugiam para poder pedir perdão pelos seus próprios pecados e do pecado dos povos, das pessoas que estavam ali. Mas quando Jesus veio, e ao morrer na cruz, foi feita uma nova aliança. O que é a aliança? A aliança é um pacto, que não tem começo nem fim. Eu estou ligado para sempre com Jesus, para toda uma eternidade, porque a nossa alma é eterna. Então, hoje, não há mais a necessidade de se fazer o que se fazia antes, de queimar um animal. Porque Jesus já veio e já fez o seu sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. E ele já foi morto por nós, nos dando uma nova aliança. E aí nós entramos num ponto interessante também. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, irmãos. Nós respeitamos as pessoas que têm outras religiões, mas a única pessoa que pode nos levar a Deus é Jesus. Não existe outro. Então, olha o que o versículo fala. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então, é no nome de Jesus que nós temos salvação. É através do sacrifício de Jesus que nós temos salvação. Então, às vezes, as pessoas perguntam, e esse versículo seria bom que todos os irmãos anotassem, Atos 4 e 12. Por que vocês não acreditam em determinadas pessoas? Porque o único que pode salvar é Jesus, é o que está escrito na Bíblia. Nós precisamos, irmãos, ter argumentos para evangelizar as pessoas. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, foi em casa e falou para mim, estava desesperada, chorando e tal, com alguns problemas. E aí essa pessoa falou para mim, né? Falou, Branca, mas me fala uma coisa, por que você não acredita em imagens? Aí eu virei para ela e falei, olha, eu respeito a sua fé, a sua maneira de pensar, de agir, mas você quer realmente saber a verdade? Eu não quero. Aí eu falei para ela, você tem a Bíblia? Ela falou, tenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você leia a Bíblia para mim. E a Bíblia vai responder essa pergunta para você. Por que eu não acredito em imagens e só em Deus? Se os irmãos quiserem acompanhar comigo rapidamente, Salmo 115. Esse salmo, irmãos, nunca mais esqueçam na vida de vocês. Salmo 115. Por que nós não acreditamos em imagens? Pelo amor de Deus, não é para ninguém chegar na casa de alguém chutando imagem dos outros, gritando, falando que não presta, não é nada disso. Mas nós temos a responsabilidade, quando alguém nos pergunta algo, de falarmos a verdade. Porque senão Deus vai cobrar isso de nós. Só que para que a gente possa responder a verdade, nós temos que ter a resposta. E é importante que essa resposta esteja na palavra de Deus, porque se nós falamos só com a nossa boca, a pessoa fala, mas isso é você que está falando da tua cabeça. Mas quando está na palavra de Deus, é a palavra de Deus, ponto. Certo? Então eu falo assim, no Salmo 115, a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Talvez alguém já tenha te perguntado isso, né? Já me perguntaram isso. Onde está o seu Deus, Branca? Por que determinadas coisas estão acontecendo com você? Por que você serve a Deus e ainda passa por determinadas coisas? E eu que não estou nem fazendo nada, as coisas não acontecem.
Às vezes as pessoas perguntam, olha lá. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Agora está a resposta. Por que nós não cremos em ídolos, em imagens? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Está respondido, irmão? Sim ou não? Amém. Salmo 115. Salvação só em Jesus. Não acreditamos nos ídolos por causa disso. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele nos abençoa e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Amém. Depois o ponto 3. Cristo, assunto, nosso advogado. É o que nós já falamos. E aí, João fala algo interessante. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, o que João está falando é o seguinte: olha, não é para ninguém pecar, não é para você sair por aí dizendo tudo não tem coisa errada, porque sabe que Jesus vai te perdoar, não é isso. O que eu estou te falando é o seguinte: se acontecer, dobre o seu joelho, peça perdão para Deus. Porque você tem um advogado, você tem alguém para te defender, para defender as suas causas. E esse alguém é Jesus Cristo. E se você se arrepender, se você confessar esse pecado e deixar de fazer, você vai ser perdoado. Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te ajudar. Não só em relação ao pecado, irmãos, mas Jesus é o nosso advogado em todas as causas da nossa vida. Você tem lá uma corte, está com um problema, fala com Jesus. Jesus vai preparar a pessoa certa, vai preparar o juiz para te atender, vai preparar o tradutor correto, a ocasião, vai fazer você calar a boca na hora, porque tem hora que nós não devemos falar. Na hora que você tiver que falar, se você estiver sob a autoridade de Deus, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Então, Jesus é o nosso advogado. Amém? Amém. E aí, eu preparei o seguinte. Como conclusão, algo um pouquinho diferente do que está na lição. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer contar um testemunho rapidinho? Nós temos aí 2 minutinhos enquanto eu escrevo aqui. Acrescentar alguma coisa? Então lá, gente, vocês estão muito quietinhos hoje. O que é? O frio? Então eu coloquei assim. Veja bem, a conclusão. Primeiro passo que eu vejo para que uma pessoa seja abençoada é querer a Deus. Isso é o primeiro passo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Então é a primeira coisa. Não importa se o homem está em um estado deplorável, está vivendo uma vida miserável espiritualmente falando, não importa. A partir do momento que ele se posiciona e que ele fala assim: olha, eu quero Deus na minha vida, tudo vai mudar. E querer é querer de verdade. Querer implica em ação, implica em renúncia. Não dá para querer a Deus e não renunciar a nada, continuar do mesmo jeito. Quando eu quero a Deus, Deus vai colocar amor no meu coração.
O amor a Deus, sabe o que é? É devoção.